Olá, bem-vindo. Mais uma vez, do estúdio jornalista Mauro Nóbrega, mais um episódio do Vamos Conversar. E hoje nós temos um porto-felicense que está de volta. Ele esteve fora, esteve na Europa, ele rodou o mundo. Ele chama-se Igor Alberto Henrique de Camargo. Conhece? Igor de Camargo. De Camargo. A gente vai para a abertura e a gente volta para conversar e explorar bastante ele. Igor, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer imensamente você aceitar o nosso convite e vir aqui no Vamos Conversar. Nossa, Badu, eu agradeço imensamente o convite. De volta aqui à terrinha, né? Já ter a oportunidade de bater um papo gostoso. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. Você gostou de voltar, lógico, né? Depois de 22 anos na Bélgica. Passei 22 anos, fui bem garotinho, bem jovem, com 17 anos fui para a Europa, saí de Porto Feliz com 16, porque comecei no Estrela, no antigo Estrela, aqui em Porto Feliz, né? Sim. E fui para Vinhedo, com 16 para 17 anos fui para Vinhedo, e com 17 anos pedi autorização do papai e da mamãe e fui para a Europa tentar a tão sonhada carreira de jogador profissional de futebol. Agora, você foi para o Estrela, quem é que te levou para a Europa, para a Bélgica? Para a Bélgica, então, na época eu tive a oportunidade de ter vários contatos através do Estrela, né? Mas o presidente do atual Estrela, na oportunidade, tinha contatos com o pessoal de São Paulo, e esse pessoal de São Paulo tinha contato lá na Europa, então, né? Porque eu não fui direto para a Bélgica, eu fui para a Holanda, fiquei duas semanas, se me falar a memória, 2 semanas na Holanda, né? Depois fui para a Bélgica, fiz acho que 5 jogos como teste, e fiquei, né? Fiquei num frio, nossa senhora. E fiquei, infelizmente não pude assinar meu primeiro contrato logo de cara, porque era menor de idade, então tive que voltar para o Brasil, e depois retornei, então, daí na Bélgica, né? E assinei meu primeiro contrato com 18 anos. E como é que ficou o coração dos papais, Nivaldo e Matilde? Nossa senhora, ficou em cacos, tenho certeza que ficou em cacos, principalmente da mamãe, porque uma manteiga derretida, vamos dizer assim, né? Mas acredito que tenha ficado o coração bem apertado, primeira viagem fora do país, já para a Europa, sozinho. Então acredito eu que foi bem angustiante para a mãe e para o pai. Mas sempre apoiaram. Isso foi uma coisa que... bom. Era um sonho que você tinha? Nossa, acredito que foi um sonho desde o meu avô. Porque meu avô foi bom de bola, meu pai foi craque de bola. Sim. E eu tentei seguir os passos do meu pai. Então, infelizmente ele não conseguiu dar esse passo para o profissional, e acho que se realizou em mim, vamos dizer assim, né? Então me apoiou desde sempre, meu pai, minha mãe, toda a minha família me apoiou, nossa, demais. Agora, você chega num país que tem 3 idiomas e 10 dialetos. Como é que foi aquilo? Eu tentei pegar um dialeto. Consegui pegar as 3 línguas, mas o dialeto é bem complicado. Que coisa, rapaz, que coisa louca. Exatamente, Em um país minúsculo, hoje acho que 11 milhões de habitantes, né? Talvez um pouco mais, mas que falam 3 línguas. Ou seja, a parte norte fala o holandês, a parte sul o francês, e tem ali acho que 1%, 1,5%, 2% falam alemão. E as 3 línguas oficiais do país, né? Então, dei graças a Deus
por ter começado pelo holandês, né? Porque por não ser uma língua latina, consegui aprender a falar holandês, né? Depois, quando passei por francês, já tive mais facilidade, por ter a gramática principalmente já similar à nossa. E depois foi mais fácil para aprender o alemão, por conta do holandês, né? São várias coisas bem similares, mas muito difícil também. Pode ter certeza que foi. Imagino. Agora, é o tipo da coisa, se você não sabe nenhuma nem outra, você fala inglês. Também, Mas imagina um caipira saindo da roça tentando falar o inglês. Sim, mas é o tipo da coisa, você se virou. Exatamente, eu me virei, tive que aprender assim, na marra, porque não tinha ou aprende ou aprende. Melhor jeito. Exatamente. E um dia tive um aprendizado através do querido Paulo Coelho, né, o escritor Paulo Coelho, onde numa entrevista ele falou: quando você viajar, tente ir sozinho. Não pegue agência, porque eu tenho certeza que a agência vai te levar numa Torre Eiffel, vai te levar no Arco do Triunfo, vai te levar no Museu do Louvre, mas só que ele não vai passar na padaria da Dona Maria, que está na esquina de baixo, que é o melhor croissant de Paris. Entendeu? E é ali que você vai aprender. Então eu acho que, para mim, foi o maior aprendizado que eu tive, foi de ter começado sozinho, né? Tendo apoio e tendo a base que eu tive familiar, me ajudou muito. Mas principalmente, eu de natureza sou uma pessoa muito otimista, sou muito para frente, sempre busco achar solução e não reclamar do problema. E busco sempre ver o lado bom do negócio. Então eu acredito que tive esse aprendizado por estar sozinho nesse primeiro momento. Para mim foi enriquecedor. Você esteve na Colômbia também? Não, na Colômbia não tive a oportunidade. Alemanha? Alemanha, sim. Joguei por 18 anos, joguei na Bélgica, né? Joguei 2 anos no Chipre e joguei 3 anos na Alemanha. No Chipre, né? Você foi bicampeão, né? No Chipre fui bicampeão no Chipre. E na Bélgica, tricampeão. Tricampeão na Bélgica, campeão da Copa da Bélgica, campeão da 2ª divisão da Bélgica, vice-campeão belga. Eu vi as tacinhas ali. Mas agora você sai da Bélgica e vai para o Chipre. Sim. Onde se fala turco e grego, né? Se não me engano. Porque... São línguas oficiais. Sim e não, vamos dizer assim. Por quê? Porque o Chipre, Nicosia, ela é a última capital dividida no mundo, né? Então, onde você encontra ainda a faixa onde a ONU está presente, né? Porque a parte norte foi invadida pelos turcos, né? Imagina você, nós estamos aqui conversando, vem uma pessoa, abre sua porta e fala, tchau, pode sair. Do nada, claro que tem os dois lados da moeda. Eu escutei do lado grego, né? Infelizmente não tive a oportunidade de buscar o lado turco mais aprofundado para tirar minhas conclusões. Mas é isso mesmo. Mas é praticamente isso. Conheci minimamente, porque eu sou muito curioso, eu tento procurar saber muito, assim, na medida do possível. E gosto de perguntar. Então, fui perguntando e hoje a Nicosia é a última capital mundial dividida, né? Então, você está andando, sei lá, na Monsenhor Seckler, parou aqui, está descendo a Monsenhor, talvez aí, você vai passar para o outro lado, você tem que mostrar seu passaporte, porque senão você não pode entrar. Imagina só. Isso por culpa do Império Otomano também, né? Que Sim. Dominou o mundo praticamente, principalmente a Europa, né? Exatamente. Eles não eram mansos, né? E assim, eu confesso que eu passei um aperto no coração, principalmente por conta da guerra, muito assim, fiquei muito assustado,
O Chipre é maravilhoso, é um paraíso. Paraíso. Quem tiver a oportunidade de conhecer o Chipre, de uma ilha paradisíaca, águas cristalinas, infraestrutura fantástica. Mas assim... A parte política... Exatamente. Por quê? Porque Chipre é o último ponto europeu depois da Ásia. Depois você tem a Ásia, né? Então deu-se num dado momento lá onde teve uma tensão entre Turquia, Inglaterra, porque você tem a base militar. E eu, no hotel, né, tentando achar algum canal, eu me paro num jornal e tá ali a ilha do Chipre desenhada, onde você tinha barcos russos, barcos chineses, barcos turcos, depois embaixo você tinha barcos americanos, barcos franceses, barcos cipriotas. Eu falei assim, meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa aqui, nós estamos perdidos, né? Eu não posso voltar para Porto Feliz. Mas vai voltar como? Pega o caiaque e tenta remar, porque não... E esse foi um dos maiores sustos que eu passei ali, por ficar apreensivo, por mais que simplesmente... Porque ali você tem uma área militar inglesa muito forte no Chipre, então você fica ali, será que vai acontecer alguma coisa? E esse foi um dos momentos mais tensos, mas o Chipre assim é uma... Zero criminalidade, zero. Também. Porque uma ilha desse tamanico, se você roubar uma galinha, você vai ter que sair nadando para chegar do outro lado. Então, é um país muito acolhedor mesmo. Uma cultura sem igual, onde eu tive um aprendizado, conheci um pouco do catolicismo ortodoxo, né? Enfim, tive muitos aprendizados no pouco que eu vivi naquela ilha. Vamos voltar para a Bélgica, que é onde você fez acho que o maior número de amizades, onde você mais jogou. Aliás, eu vi cada gol que você fez, fantástico, né? Muito obrigado. O YouTube está aí para mostrar essas coisas, né? Exatamente. Fantástico. Agora, uma pergunta que eu acho que não sei se fizeram ainda para você. Por que o sucesso do jogador brasileiro na Europa? Eu acredito que o talento vem de berço, né? E eu posso dizer com prioridade que quem está lá quer estar lá e quer vencer. Por que eu falo isso? Porque eu já vivi várias situações com brasileiros que chegaram lá, uma que não se adapta com a comida, outra que não se adapta com o frio, acha que só porque é brasileiro chegou e tem que fazer pelo talento, e é longe disso. Eu falo até hoje, às vezes quando eu vinha jogar aqui, brincar com meu pai, até no veterano, quando eu vinha de férias, todo mundo me chamava para jogar um amador. Eu falei, não quero. Porque vocês têm uma imagem muito distorcida do atleta profissional. Hoje, principalmente, se eu for jogar, por exemplo, um amador, eu vou saber, claro, eu vou me virar sem problema nenhum. Mas você vai me achar um a mais, um perna de pau, às vezes, talvez, ou sei lá. Porque o profissionalismo vai além de dar um simples chapéu, uma simples caneta, passar a bola entre as pernas. E então, e se você não entrar e não ter essa disciplina técnica, tática, física e mental, principalmente, você bate e volta. Eu acho que toda profissão tem os macetes. Sim, né? com certeza. Agora, eu acho também. Eu acho que o jogador brasileiro, é um talento nato, né? Sim. Ele vai... Sim. E eu acho também, eu não lembro se eu conversei isso com o Ademar, eu acho o seguinte, Igor, de tanto brasileiro que foi para a Europa,
acabou ensinando o europeu como jogar bola. Depois eles aprenderam com a disciplina deles. Exatamente. E hoje jogam praticamente idêntico aos brasileiros. E eu vejo muito hoje, principalmente no futebol brasileiro, que eles foram buscar essa disciplina tática, principalmente, lá fora, né? E trouxeram para cá. E o Brasil perdeu a sua essência, acredito eu, e esqueceram de trazer o rigor, a disciplina tática, principalmente. Eu falo assim, trouxeram, entre aspas, né? Como exemplo, a última Copa do Mundo. Nós íamos tocar no assunto, mas vamos aí. Sim. Porque eu tenho certeza que se o brasileiro tivesse aquele rigor disciplinar, ele pode ganhar de qualquer um a qualquer hora. Porque o brasileiro tem o talento, ele é talentoso, ele tem algo a mais. Ele se vira. Com certeza, com certeza. Ele sai de qualquer situação. Exatamente. E eu acho que às vezes falta isso daí para colocar a bunda no chão, quando tem necessidade, dar o bico quando tem que dar o bico. Porque não é sempre o talento que vai vencer, entendeu? Então você tem que ter essa disciplina tática muito rigorosa. O que o argentino, por exemplo, mostrou nessa última Copa, o que o europeu tem para dar e vender, mas às vezes falta o talento, entendeu? Então, é isso. Claro, nem vou entrar no aspecto financeiro, porque hoje você tem uma diferença muito grande. Eu tenho certeza, se o Brasil tivesse, vou falar 50%, mas 70% do dinheiro inglês, o Brasil era Champions League aqui todo ano. Isso está falando pro futebol, né? Pro futebol. Porque dinheiro tem. Não, sim, mas pro futebol. Isso aí é bem específico. Pro futebol. Porque o que eu acho também, foi uma decepção muito grande a Copa do Mundo. Sim. Jogadores ali que se eu que não sou treinador e que pouco sei de futebol, eu sei assistir, sou um espectador. Mas nunca não estaria na minha lista, nunca. Você vai fulano de tal, não jogou nada. Quem jogou? Casimiro, que você jogou contra. Sim. Não é? Sim. E eu gosto da simplicidade do Casimiro. Eu não deixo passar e entrego a bola para quem tem a técnica de fazer. Ele faz o arroz com feijão. Não é? Exatamente. E joga maravilhosamente bem. Queira ou não o Neymar, na minha opinião, o Neymar ele é fisicamente fraco. Talentoso, mas fisicamente fraco. Tá no final, a gente tá vendo que os problemas dele, que ele está encontrando na França e coisa e tal. Mas também, né, não pretende jogar outra Copa. Não gostei da zaga, dos laterais. Eu não gostei. Sim. Então você estava vendo que, meu Deus do céu, dá para fazer muito ali. Por que chamou esse pessoal? Você que está no meio, quando você é chamado para a seleção brasileira, além tô na seleção, qual é o dinheiro, qual é o valor que a pessoa recebe, que o jogador recebe? O dinheiro real por estar ali? Você tem uma remuneração por estar na seleção, né? Sim. Então você tem o contrato com o seu clube e o clube nada mais faz que ceder o jogador para a seleção. Então ele naquele momento ali ele é remunerado pela federação brasileira, ou no meu caso a belga, né? Que paga você pelos seus dias, paga você por vitória, no caso, né, por conquistas ou por objetivos, daí no caso, né. E tem essa remuneração. É diferente na Bélgica? Não, todo lugar praticamente igual. Claro, a gente não compara, talvez hoje na Bélgica, por ter os jogadores que tem, né, talvez a remuneração seja bem melhor do que antes. Talvez não se compare a um Brasil, talvez não se compare a uma Alemanha,
né, as grandes potências, porque você tem premiações Elevadas. muito altas, entendeu? Então, Eles dão valor realmente. Quer não, dizer, tem a sua remuneração, né? Você tá ali porque o futebol é o seu ganha-pão, né? Então, e outra, se você se machucar, por exemplo, na seleção, você tem todo um seguro por trás que tem que ser feito. é porque bem amarrado, né? Sim, É bem sim, amarrado. sim. Agora, o que você acha da catimba do brasileiro, que agora virou moda, né? Todo mundo faz. Se não pode encostar que cai de costas e coisa, parece que levou um tiro. Eu vejo, eu sou do tempo que você via jogo de futebol, os melhores jogadores, não tinha isso, o cara levava cada pancada, Ah, levantava, claro que machucava, mas levantava. só lembrar do lá. rei, né? Só lembrar do rei que a gente já Tem, passa um videoclipe, né? exatamente. E outra, tudo aquilo que você vê não só de talento, você precisa ter talento, mas você tentar igualar. Pelé já fazia tudo isso que faz hoje. Sim. Tinha, Pelé era Pelé. É, Não tem, pode falar. Não existe Maradona, pode ter sido bom, mas como Pelé não eu existiu. acredito que não. E não vai ter. Espero que nasça um novo Pelé, né? Porque Não sei, olha. mas com o futebol de hoje em dia é muito É difícil. muito difícil. Qual é. Eu sei que você vai falar, não, tem bastante, mas você deve ter um jogador preferido, por exemplo. Um atacante, já que é atacante. Ronaldo Fenômeno. O cara é uma máquina. Depois de Pelé, assim, claro que cada um, o que é de gosto é regalo da vida, mas depois de Pelé, acho que não tem igual. Eu já vou mais no meu entender, Ronaldinho Gaúcho. Aí é que tá. São posições diferentes, sim. são estilos de jogo diferentes, são maneiras de jogar diferentes, que faz com que você aprecie mais ele ou a outra. Ronaldinho Gaúcho, para mim, foi sei lá, o grande nome do Barcelona. Sim. Claro que Messi consequentemente, Sim. mas o que fez renascer o Barcelona. Exatamente. O primeiro jogador, acredito eu, a ser aplaudido de pé pela torcida do Real Madrid, em pleno Bernabéu. Então, já diz tudo, né? Tinha uma magia que é fora do sério. Mas, assim, é difícil, são estilos diferentes. Sorte nossa, né? brasileiro. É sorte nossa. Sorte nossa de você falar, bom, tem tanto. Se for ver, tem Rivaldo, Exatamente. tem Roberto Carlos, Sim, cada um na sua posição, né? Nós temos talentos aí a andar com pau. Exatamente. Né? Temos o Igor de Camargo, nós temos um monte temos o Ademar. Então, nosso talento. É por isso que eu digo, o jogador brasileiro, o futebol é brasileiro. Sim, sim. Tá certo que foi na Escócia que começou, mas o futebol é brasileiro e não adianta. Verdade. Agora, você já enfrentou aquele lateral que fala, puta, como é que eu vou me livrar desse sujeito? Já, teve vários. Teve vários zagueiros que já deu... Não passe a bola pra mim, porque esse cara tá fungando na minha nuca aqui. Nossa senhora, teve vários. Meu pai amado. Assim, os maiores zagueiros que eu já joguei contra, por exemplo, Sérgio Ramos, Company, o Dante, por exemplo, nos treinos, porque jogamos sempre juntos, né? E jogamos contra também, mas assim, zagueiraço, irmão também, nossa senhora. Nossa, dá pra listar aí. Mas esses, aquele que fala, pô, fulano vai me marcar. É aquele carrapato que... Carrapato. E gozado que as lesões acontecem, claro, joelho e calcanhar. Tem o tornozelo, as articulações num todo,
são muito sensíveis, principalmente porque o esporte, o futebol principalmente futebol, vôlei, basquete, Requer, né? requer muita, assim, o seu limite. A gente vivia no limite do nosso físico, porque era treino atrás de treino, você tinha que estar no seu máximo todos os dias, se preocupar com isso aí, e esporte de contato. Então, você está ali para se submeter a certas coisas, às vezes, que você fala, nossa senhora, tem que entrar em campo de novo. Com dor, mas tem que ir, porque é seu ganha-pão, né? Então, e não só tornozelo com os joelhos. Eu tive 2 vezes, por 2 oportunidades, eu tive problema na lombar, né? E muito engraçado uma vez, né? Um clássico, Standard de Liège Anderlecht, recebi uma bola longa, eu saltei para dominar ela no ar, no que eu saltei aqui, no que eu caí, acho que deu uma mexidinha lá atrás, eu fiquei bloqueado, não consegui levantar mais. Daí o que acontece? Os músculos endurecem para proteger toda a coluna e não consegui. Passei uma semana fazendo massagem, hidromassagem, tomando remédios relaxantes musculares, porque não... Que coisa! Fiquei paralisado. Daí o mais engraçado de tudo, quando eu estava saindo do estádio, e eu andava aqui assim, do jeito que eu tô aqui na cadeira, eu tava andando, baixo, estilo Batoré. Estilo Batoré. E eu saindo do estádio aqui assim, com uma dor, e pra ir pro carro, a turma pedia pra tirar autógrafo, pra tirar uma foto. Igor, posso tirar uma foto? E eu falei, vamos, pelo amor de Deus, eu vou sair com a cara mais de dor do mundo, mas não. Mas assim, foi um fato muito engraçado, que pronto, querem estar do lado, querem aquele momento, mas foi uma das vezes que eu passei muito mal. O que deu para perceber é que as torcidas na Bélgica, elas são receptivas e educadas. Bem educada. Ou não? Ou é estilo brasileiro que... Tem algumas torcidas sim. Tem-se o respeito muito grande, isso não posso negar, tem-se o respeito muito grande. Mas tem sempre aqueles a minoria, vamos dizer assim, que quer ver seu time ganhar a qualquer custo. Então, às vezes é difícil, porque você teve uma oportunidade, nós estávamos em 2º lugar no campeonato. Se nós ganhássemos, passaríamos em primeiro, e nós empatamos o jogo e não passamos em primeiro, né? A nossa torcida foi esperar, quando eu estava nessa oportunidade, estava no Standard de Liège, nós em 2º no campeonato. A torcida veio esperar a gente no nosso CT, com sinalizadores, mascarados e tal, para colocar a pressão que nós tínhamos que ser campeões. Então, você já viu. Não é muito boazinha, não. Entendeu? Mas tem um lado, porque isso é a minoria. Você vai ver aí 150, 200 jogadores para torcedores fazendo esse tipo de baderna para colocar pressão, porque não, você tem que ganhar e tal, por como que foi empatar, entendeu? Mas sempre tem. Você tem claro que você tem uma conta de quantos gols você fez na Bélgica. Nossa, eu acredito que uns 200, mais ou menos. Eu acho que mais. Por aí. Passa de 250. Sinceramente, eu nunca me atinei a isso. Eu vi alguns gols que você fez. Tem um vídeo de quase 18 minutos. Sim. Com os seus gols. Caramba! Eu marquei alguns. Alguns? Pô, cara, 2 que eu vi, 2 de letra e uma que passam para você. Você pega no 100 pula, não sei se está longe da... Acho que na entrada da área foi. Bem antes. Sim. Mas você dá um... Nossa, eu falei, cara, uma vez na vida eu tô na morte isso aí. Porque... Não é possível, né? Exatamente. Agora, quando você estava lá, o que você lembrava de Porto Feliz? Nossa! Eu lembro da família. A primeira coisa que me vem à cabeça é estar junto, tá em família. Locais, por exemplo. Pô,
Praça da Matriz essa hora. Sempre passava pela... Não é isso. porque eu ainda peguei a época da praça, aonde a gente ia para paquerar. O footing, né? Exatamente, né? Meninos virando de um lado, as meninas virando do outro. Os homens por dentro e as meninas por fora. Exatamente, né? Eu cheguei a pegar esse tempinho, então... Você não está ficando velho, você vê que você não está muito novo. Exatamente, então foi um tempo assim bem bacana. E frequentei muito a comunidade Nossa Senhora das Graças aqui também, com os amigos, grupo de jovens, então vinha sempre essa lembrança, né? Foi muito gostoso, um tempo comer cachorro quente na praça. Nossa, teve muitas lembranças boas. Então, você lembra de Porto Feliz, dos locais, lembra da família, lembrava, né? Da família, fala, puxa vida, mas eu tô tão longe. Exatamente, né? exatamente. Tô tão longe e o pessoal tá lá, o que tá fazendo? Exato. Não é isso? Porque a gente tinha um costume, por exemplo, de sexta-feira. Sexta-feira vai no grupo de jovens, tem um ensaio do coral que eu participava. Depois a gente ia, por exemplo, comer um lanche, né? Na praça, no falecido Juventino, por exemplo. Uhum. Enfim, são momentos que vinham muito à memória. Passear na gruta, né? Comer a nossa famosa cearense. Minha tia Mafalda, um beijo para a titia Mafalda, que faz uma cearense com uma maestria. É mesmo? Nossa senhora, se tiver oportunidade, vou falar para ela convidar você. Titia, já convidar o Badu para comer aquela cearense na casa da senhora, tá? Falar em cearense, eu lembro de Brasílio Dias. Brasílio. Lumumba. Ele começava de manhã, aquilo ia. Rapaz, na hora de comer, só o aroma daquilo valia a pena. Era um negócio. Demais. Era um negócio. Uhum. Mas voltando, Igor, ao Porto Feliz, que você estando tão longe, e você lembrava, logicamente, com saudade, e ao mesmo tempo você estava trabalhando. Você casou quando? Eu casei em 2008. 2008. Eu 2008. Daí tive meu filho em 2009, o Enzo. Que tem que idade? Tem 13 anos. Já tá um homem. Sim, já tá um moção já. E tive a Gabriela em 2014. E o nome da sua esposa é? É Giovana. Giovana. Isso. Também Porto Felicense. Também Porto Felicense. Ela fala que ela é lá de Perdizes, lá de São Paulo, né? Mas ela veio muito jovenzinha, de colo praticamente pra cá. Então ela acha que ela é uma paulistana. Giovana, não adianta, você é Porto Felicense. Sim. E eles se adaptaram bem? Sim, porque foi muito boa a adaptação dos meus filhos, porque eles nasceram na Bélgica, né, todos os dois, mas desde quando começaram a ir para a escola, nós sempre deixamos em paralelo o português, né, porque ele passava todo dia na escola falando francês, e nós em casa fazia o português em paralelo, ler livros, conversar em casa somente em português, né? Então, nós conseguimos levar as duas línguas bem. Então, hoje ele me dá aula de francês praticamente, né? Ela tem talvez tenha um pouquinho de dificuldade, ela tem um pouquinho de dificuldade na escrita aqui no português ainda, que é normal, que ela estava sendo alfabetizada em francês lá, mas já está pegando também, todos os dois falam francês perfeitamente, então já tem essa bagagem. Que legal, né? Para levar para a vida. Que legal. E você tem dupla cidadania? Eu tenho dupla cidadania. Eu me naturalizei belga em 2008 também, né? E daí em Foi uma exigência Não, porque eu vi a oportunidade de início, foi simplesmente por conta de trânsito. Tá. Né? Porque ali você tem essa facilidade de trânsito muito grande. E pronto. Só que daí eu estava no auge praticamente, tinha sido campeão com o Standard de Liège, né? E fui e logo
ali que eu tirei a minha nacionalidade, eu fui convocado para a seleção belga. Então, em 2009, já fiz meu primeiro jogo e fiquei até 2012 na seleção. Mas ali em 2008 me naturalizei, em 2009 fui para a seleção. Quando você estava na seleção, você se destacou bastante? Sim e não, né? Por que o sim e não? Um atacante vive de gols. E a seleção foi o único lugar onde eu não marquei um gol oficial. Infelizmente foi o único lugar. Ganhei praticamente quase todos os jogos, empatei e perdi 1 ou 2, né? Mas praticamente todos vitórias. Dei assistência, fiz ótimos jogos, mas sempre voltava, porque eu tinha aquela disciplina, aquele rigor tático, principalmente para uma equipe, é super importante. E a Bélgica valoriza muito isso. Disciplina. A disciplina. Então, um atacante não basta ser um atacante, eu quero bola no pé e marcar gol. Você tem que fazer o trabalho defensivo, você tem que trabalhar junto com o coletivo. Então, é outra forma de pensar, outra mentalidade. Que não cabe no Brasil, né? Eu acredito que talvez comece a encaixar um pouquinho. Você acha? Eu acredito que sim, porque se você prestar atenção, um exemplo hoje em alto nível é o Palmeiras. Entendeu? Então, você tem jogadores que são super disciplinados e que correspondem ao esquema tático do treinador, né? E tem um resultado lá na frente. Então, não é por azar que o Palmeiras está como está, né? Então, acredito que é muito importante esse rigor tático, essa disciplina tática para que você tenha um resultado. Então, isso para mim foi muito, muito bom. Eu ter essa disciplina, porque eu consegui fazer uma sequência de jogos, né? Infelizmente, em 2012, eu tive uns problemas com o treinador, vamos dizer assim. Para variar, mas assim, não nada desrespeitoso, não. É simplesmente por coisas do futebol nos bastidores que me fizeram com que eu não jogasse mais, vamos dizer assim. É mesmo? Infelizmente tem muito disso. O que ele fez pra você? Nem vou perguntar o que você fez pra ele, mas o que ele fez pra você. Não, eu não fiz nada, mas o negócio é que, assim, pra ser bem sincero, quando eu estava no Standard, quando eu voltei, saí da Alemanha e voltei para o Standard, um time grande da Bélgica, eu falei, eu preciso jogar porque eu quero ir para a Copa. Imagina, eu na Copa do Brasil... Se você tivesse que jogar num time brasileiro, qual você gostaria de jogar? No meu São Paulo. Precisaria de você, porque tá uma lástima, hein? Que Sim. coisa. Mas eu gostei do Abel. Eu sou palmeirense, Sim. não sou fanático, né? Mas gosto do Palmeiras. Mas eu gostei da resposta do Abel. Quando o nome dele foi cogitado para a seleção, e cogitado, ele falou, não, eu já dirijo uma seleção. Encheu, tá vendo? Né? Não, mas eu acho que o Abel é um treinador fantástico, né? Ele tem uma base muito forte. Portugal tem uma escola de treinadores, uma das melhores do mundo, né? Onde lá você, para ser treinador, você tem que passar por uma faculdade, praticamente, né? Porque é muito rigoroso lá. Os cursos de treinadores lá em Portugal é muito, muito forte. E o Abel faz um trabalho espetacular. Então, você vê que encaixou dentro de um esquema tático que muitos acham que é retranqueiro, que é aquilo outro. Não, é uma forma de jogar eficaz e vitoriosa. Vitoriosa. Né? Então, você é treinador também, né? Eu me formei treinador, tenho todos os diplomas da UEFA, somente eu não tenho o profissional, porque eu não pude fazer, né, tirar esse diploma, por conta que você tem que ter uma experiência no mínimo de 1 ano e não estar jogando, porque você tem que ter toda uma base, 1 ano de experiência, principalmente como treinador, para você poder iniciar o curso, né? Mas eu fiz desde do iniciante até o
iniciante, o D, o C, o B e o A. Somente o Pro que eu não consegui tirar ainda. Mas a gente chega lá. Aí você gostaria, se fosse o caso, de treinar que time em Porto Feliz? Vamos Em falar? Porto Feliz? Então, já entrando nesse assunto, eu tenho um projeto junto com o Michel San Jerônimo, né? O William, me falha a memória, William, me falha a memória, o sobrenome dele, e o Marcelo Casado, que o Marcelo Casado faz parte também do núcleo técnico, né, que ele já passou por Santos, por Corinthians, por Guarani, Ponte Preta, então ele tem muito conhecimento nessa área, já revelou muitos jogadores também, né, já foi treinador, e hoje está com a gente para fazer esse meio campo, tem um conhecimento vasto aí no futebol brasileiro, e está vindo aqui com o projeto Nova Porto Esportes, né, que começamos aqui com a Associação Atlética Porto Felicense para revelar jogadores. Então, um trabalho bem no início ainda. Nós tivemos os 3 primeiros treinos com as 3 categorias, sub-11, sub-13, sub-15, onde nós vamos fazer um trabalho pensando lá na frente, né, para que a gente possa tanto formar homens como jogadores. Então esse é o intuito da Nova Porto Esportes, para que o Porto Felicense tenha uma oportunidade. Legal. Talvez de repente aqui colocar um time de Porto Feliz em um campeonato paulista, colocar um time de Porto Feliz no campeonato brasileiro, quem sabe tentar disputar uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, quem sabe fazer um intercâmbio talvez na Europa. Então essa é para nós uma porta, talvez, de principalmente apoiar o futebol porto-felicense, né? E os meninos que têm vários meninos que infelizmente não conseguem ter essa oportunidade. Tivemos várias reuniões para formalizar, para estruturar bem isso daí. E de início nós tivemos esses 3 treinos com as categorias, mas de pouco a pouco a gente vai aumentando o nível, dando uma cara melhor para o projeto, que parte de um projeto social para a parte de revelar os jogadores. Vocês, principalmente você que já sabe os caminhos, sim, sabe nas pedras que vão ter que ser pisadas, né? Exato. Então já tem esse contato. Você não perdeu o contato na Bélgica, não, você não perdeu o contato de no jeito Chipre, nenhum, você conhece esse pessoal. Sim. Então sim. É aquela que, olha, estou levando o fulano de tal. Vai por mim que é bom. Não é isso? É mais ou menos isso. Exatamente, é mais ou menos isso. Eu, assim, tive essa experiência porque não é nada fácil. Para você entrar, hoje, principalmente, para você entrar no futebol europeu, principalmente, você tem que ter mais talento do que o europeu, mais força de vontade que o europeu, e ter uma costa larga para poder entrar, porque sem o apoio você não consegue entrar no futebol. Isso aí é em qualquer lugar, entendeu? Não vou falar uma costa larga, talvez pegue um pouco de uma forma errado. Você tem uma pessoa que conheça, que tenha experiência lá fora, e graças a Deus eu passei por vários clubes, sei um pouquinho, tive a oportunidade de participar de algumas negociações, né? Até mesmo do meu próprio contrato, de alguns jogadores, então eu sei a necessidade. Para você ter uma ideia, hoje na Bélgica, para você colocar um jogador estrangeiro, você tem que pagar no mínimo 80 mil euros ano. Para quem? Para o jogador estrangeiro. Ah, tá. Um salário base. Tá. Entendeu? Então, sei lá, hoje eu pego um Murilo, ele vai com a gente para a Europa, ele vai começar a jogar lá. Gostou? O clube, ele é obrigado, é uma lei que você paga no mínimo 80 mil euros ano. E não é todo clube que pode pagar 80 mil euros ano, entendeu? Sim. Então, já é uma restrição para você ter um jogador experiente,
diferenciado, porque não é qualquer um que vai tirar. Mas eu acho legal. Sim, claro. Eu acho justo. Com certeza, com justo, certeza. Né? Porque você limita de uma certa forma, você tem que ser melhor do que o que já tem em loco, para que, assim... Para você merecer, inclusive, exatamente, o que vai ganhar. Exatamente. Eu acho muito justo. Exatamente. Que legal. E a velha Porto Feliz, então, está contando com a sua participação hoje no esporte também, junto com a Constal. A Constal ou é só o Michel que está fazendo por fora? Então, nós acredito que a nova Porto Esportes parte principalmente da Constal, por ela ter esse projeto na parte da construção, né? Infelizmente eu não sei o que acontece lá. O Michel me convidou para participar desse projeto de esporte, né? Voltado para esse projeto social de início com as crianças. E para mim, eu sou o primeiro a querer ajudar, claro. a querer... Mas claro, tem toda uma estrutura, tem que ser estruturado, tem que ter um padrão, principalmente, para que o negócio saia de uma forma bacana, né? Bem estruturado, bem projetado, para que não chegue no meio do caminho e fale, e aí? Só foi fogo de palha? Não, então nós sentamos, fizemos várias reuniões até chegar num modelo bacana, para que a gente possa levar isso aí para as crianças sub-11, sub-13, sub-15, pensando já nessa possibilidade de tentar achar um talento para levar para fora. Então, e você não lembra quando você vê isso daí, você não lembra um pouco de você, do seu começo? O meu foi assim, eu tenho que agradecer muito ao Edinho, ex-atacante do Estrela, né, que foi meu professor, né, me ensinou, me levou para o Estrela, me trouxe para o Estrela, né, agradecer Odair do Campo, do Bom Sucesso, como que é o nome? Esqueci, me falha a memória. Seu Celestino, lá atrás, que começaram comigo, João Montico, que eu passei aqui no União. Então foram pessoas que me fizeram jogador de futebol, né? Meu pai, né? Seu pai jogou na Porto Felicense? Meu pai jogou, meu pai foi campeão. Eu lembro dele na Porto Felicense. Sim. Meu pai foi campeão amador de 78, né? Naquela época tinha 5.000 clubes, acredito eu, no campeonato, onde iam se reduzindo. Imagina você ser campeão no meio de 5.000 clubes. Sim. É mais do que vitória, do que vitória, né? Então imagina quantos jogos não foram feitos. Mas eu tenho que agradecer todos esses personagens que me fizeram jogador de futebol. E tem uma parcela também no meu caráter, também no meu lado humano, de me tornar homem, entendeu? Então, só tenho que agradecer. Tem um amigo em comum que eu pedi a ele que participasse do programa. E é o Ademar. Vamos lá, opa! A patada atômica. Patada atômica, é o Canhão do São Caetano. Canhão do São Caetano. Conseguiu aí? Quer ajuda? Eu tô na câmera que eu derrubei. Não ponha... Quer que eu comece outra vez? Não. Igor de Camargo, eu sou Ademar de Camargo. Cara, primeiro, parabéns pelo seu profissionalismo, pela pessoa que você é, que Deus continue abençoando você, que possa te dar sabedoria para você continuar a seguir os passos da maneira correta como você sempre fez. Cara, você enalteceu o nome da cidade de Porto Feliz, você é uma pessoa que manteve as raízes firmadas aqui na cidade e é um cara, como a gente diz, o pessoal do Nordeste é lá de nós, né, cara? Você
um cara simples, humilde e, pô, o que eu falar aqui vai ser pouco pra te elogiar, pra te agradecer. Mas vamos lá, pras perguntas. Primeira, o que você mais sente saudade depois que parou do futebol, cara? O que eu mais sinto saudade, nossa senhora. É do frisson da torcida depois de um gol. Nossa, eu poderia falar isso daí sim, com certeza, porque quando chegou a pandemia, isso foi de uma ausência tão grande, um barulho ensurdecedor que foi o silêncio. Que coisa, Né? Então poderia falar isso daí, mas eu acredito que o cheirinho da grama, de estar ali todos os dias, né? Viver um vestiário, conviver com pessoas de várias nacionalidades, ouvir uma palestra, né? Enfim, dar uma caneta. São vários momentos, porque eu sou apaixonado por futebol, eu amo futebol. Não sou fanático, mas eu sou apaixonado, tenho um amor muito grande. Então, estar dentro de campo, para mim, já me faz me tornar criança de novo. Que bom. Segunda. Mais um. O que você acha mais importante da sua carreira e o porquê? O gol mais importante da minha carreira, eu já respondi algumas vezes essa pergunta, e sempre me vem à memória um gol que para mim foi muito importante, né? Eu poderia falar gols em clássicos, ou uma vitória, ou um gol de letra e tudo mais, mas um gol importante para mim foi numa vitória em casa contra o Clube de Bruges, né? Eu jogando pelo Standard de Liège, onde dias antes foi o falecimento do meu avô. Meu avô faleceu dia, se não me falha a memória, dia 10 de maio. Se não me falha a memória, Foi no mês de maio. Foi no mês de maio ali. E aí e Michel Prudhomme, o famoso goleiro Michel Prudhomme, era técnico do Standard de Liège. E eu perdi o chão, eu fiquei muito triste, chorando muito e queria vir embora para ver o meu avô, E nisso daí, Michel chegou para mim e falou assim: não, Igor, pode ir, vai, que tá tudo certo. Família em primeiro lugar, se você não quer ficar, vai lá e tal. Beleza. Só que daí, aqui o enterro ele é muito rápido. Morreu hoje, enterrou amanhã. Né? Na Bélgica se passa praticamente quase uma semana velando o corpo, por conta da câmara fria e tudo mais. E aqui não tem isso. E o meu avô foi enterrado muito rápido. E eu não tive tempo de achar uma passagem, porque já estava tarde praticamente da noite. Não tinha avião para fazer a conexão exata para mim e me despedir do meu avô. E eu não fui, né? Eu fiquei muito decepcionado, fiquei muito triste mesmo. Daí o Michel chegou para mim e falou assim: Igor, é o seguinte, eu sei que você perdeu seu avô, você tá no comando, você escolhe, se você quiser jogar, você joga, se você não quiser, você não joga, você escolhe, né? Mas eu tenho uma coisa para falar para você. Como treinador, a parte psicológica é muito importante. A maior coisa que seu avô queria de você é ver você jogando futebol. Então, pense nisso.
E foi. Eu joguei, ganhamos 1-0 com um gol meu. E nesse dia, nesse gol, eu marco o gol. No que eu marco o gol e logo me ajoelho e começo a fazer uma oração. Fiquei ali praticamente quase 1 minuto ou 2 orando. O juizão, vamos. E daí nesse lance, eu tenho até um quadro em casa que eu ganhei de um artista aqui de Porto Feliz, o Nando, mandar um abraço pro Nando aí. Ele teve que parar a imagem do gol, do vídeo, porque não tinha foto, então ele parou a imagem do vídeo, eu fazendo a oração, me desenhou, me fez a pintura, eu orando pro meu avô, e fez a pintura do meu avô. Oh, que legal. No céu, vamos dizer assim. Né? Então, para mim, esse gol foi um dos mais importantes, mais emocionantes da minha carreira, significativo, onde eu pude homenagear o meu avô de uma certa forma, me emociona até hoje, porque para mim foi uma coisa assim, não é somente futebol, entendeu? É isso, Ademar. Terceira pergunta. Vamos lá. Quais os projetos para o Igor de Camargo pós-carreira? Eu vou te convidar para ir jogar no Master, hein? Esse é um dos projetos que eu tenho para você, hein? Você vai ser meu centroavante lá no Master, hein? Pegar esses caras aí, só vou cruzar para você na área, não precisa nem chutar, só vou cruzar, você faz de cabeça. Lá. Não, vamos jogar junto sim, Ademar, vamos jogar junto. Obrigado pelas perguntas, né? Muito bacana. Então, os projetos são esses. Eu acredito que, não sei se todos sabem, que eu tenho uma empresa de suplemento alimentar, né, a Wake Up. Trabalho já desde 2015 aqui no Brasil com a Wake Up, que eu trouxe da Bélgica, uma marca belga. Tenho os meus projetos pessoais também, particular. Tenho um projeto social junto à Nova Sport, né, Revelando Campeões, que é junto à Associação Atlética Porto Felicense. E o meu intuito, mais um pouquinho para frente, é assumir uma equipe como treinador, quem sabe mais para frente, por conta da minha paixão, por conta do meu amor, por conta dos meus estudos também, né? Enfim, esse é um projeto aí a curto prazo. Mas eu estou bem dedicado de imediato agora com esse projeto da Nova Porto Esportes, porque é um projeto muito bacana, onde a gente vai ter a oportunidade de dar apoio a essas crianças, né? Trazer um pouco, profissionalizar o amadorismo, vamos dizer assim, né? Profissionalizar o amador, para que tenha uma estrutura melhor e que você tenha de repente aí um segundo Ademar, né, um segundo de Camargo lá fora, representando Porto Feliz com maestria também. Que bom. Então, Igor, nós temos mais uma participação do Ademar de Camargo. Querido Ademar. Você aqui, Badu e o pessoal que está nos ouvindo aí, o Igor passou um dia ali no campinho ali, ele estava de férias, passou ali no campinho do Bom Sucesso, a gente estava treinando lá, uma criançada que tinha um projeto aqui do Porto Feliz FC, e ele falou uma coisa que, na simplicidade dele, mas que ficou muito marcada para mim, e falou para os meninos isso, né? Nesse campinho que vocês estão vendo aqui, eu comecei, e desse campinho que eu joguei, que eu comecei, eu saí daqui e joguei uma Champions League, né? Então a gente pode ver que tudo é possível, né? Isso ficou marcado para as crianças que estavam lá, para os meninos, e é uma palavra, uma frase muito interessante, né? Sair desse campinho do Bom Sucesso para jogar uma Champions League. Deus abençoe sua vida, Igor. Parabéns, Badu, pelo programa. Legal. Muito obrigado, Ademar, que Deus abençoe a todos nós, né? Foi uma oportunidade onde eu tive ali com o Ademar, onde ele estava dando treino para a molecada, e falei que nada é impossível, né? Então, se eu sair daqui, qualquer um pode sair.
num lugar humilde, num lugar onde às vezes a gente não é valorizado, né? E joguei uma Champions League, joguei numa seleção. Então, basta sonhar e correr atrás. Porque não basta só sonhar, tem que sonhar e correr atrás. Então, realizar o sonho. Fazer tudo para que o sonho se torne realidade, porque qualquer um pode conseguir. Igor, você, se fosse para começar tudo de novo, você pensaria 2 vezes? De jeito nenhum. Iria com o mesmo espírito que você foi? Nossa Senhora, eu sou um cara muito pra frente, muito otimista. Eu busco sempre ver as coisas boas. Tenho esperança ainda no homem, No ser humano? no ser humano. Apesar de eles nos decepcionar um pouco às vezes, né? Mas se fosse para começar tudo de novo, acho que só minha esposa que ia ficar um pouco decepcionada, mas pronto. Eu acredito que sim, porque eu amo jogar futebol, eu sou um apaixonado por futebol, quero proporcionar isso para a molecada, converso diariamente com meu filho. E ele é ligado ao futebol também? Ele gosta também, ele gosta muito de jogar futebol. Precisa ainda de uns toques. De uns toques, mas ele gosta, ele é muito inteligente com a bola no pé, ainda não tem aquela ginga, não tem aquela tonicidade necessária, mas gosta. Mas se fosse para começar tudo do zero, começaria tudo de novo. Que bom! Igor, eu acho que a gente poderia ficar a noite toda conversando demais. Aqui, porque tem bastante coisa, né? Verdade. Mas eu acho que o objetivo foi alcançado. Você é um porto-felicense que esteve lá fora, que lutou pelo que você queria, fez o que quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha. Exato. Não é? Exatamente. Isso daí não é novo, mas é uma pura verdade. Por isso que eu ia começar tudo de novo. Exatamente. Então eu agradeço você, agradeço essa disposição sua de vir aqui bater papo com a gente. E eu agradeço imensamente sua presença aqui. Fiquei muito contente. Eu que agradeço. Que Deus abençoe. Programa maravilhoso. Como eu falei, tive a oportunidade de escutar, na oportunidade, o Luiz Henrique passar por aqui. Agradeço pelo convite, né? Espero que alcance várias pessoas, várias crianças principalmente, para entender um pouquinho desse projeto que nós estamos lançando. E desejo toda a sorte, todo sucesso com o Vamos Conversar podcast. Muito obrigado. E a você que ficou com a gente, pode compartilhar, pode comentar, pode se inscrever no canal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.